Maravilha, maravilha, boa noite pessoal, boa noite. Aguardando que certa quantidade de telespectadores já cheguem aqui para a gente bater um papo legal sobre amizade. Dia 20 de julho foi comemorado o Dia Internacional dos Amigos e hoje nós vamos falar sobre amizade. No prisma, uma visão cristocêntrica, ou seja, quais as características que os discípulos de Jesus tinham para que Jesus pudesse chamá-los de amigo. Amigo é algo muito importante. Desde os tempos remotos, a amizade é algo de profundo valor em todas as repartições, em todos os lugares, em todos os relacionamentos. A amizade é algo muito importante. Então, hoje nós vamos falar sobre o perfil dos amigos de Jesus. Algumas pessoas já chegaram aqui no Facebook, outras já estão conosco aqui ao vivo pelo YouTube. Peço a vocês que possam curtir a nossa live, né? Possam se inscrever no canal, compartilhar para que outras pessoas também possam se inscrever, ativar o sininho, enfim, e dar uma moral para nós aí, né? Você que está na sua casa, um grande abraço para você, não é? Você que está em casa, tranquilo, deitado no sofá, ou deitado na sua cama, ou sentado naquela cadeira bacana, acompanhando a nossa transmissão. Um grande abraço para você, um grande abraço para sua família. Muito obrigado por estar aqui nos acompanhando. Pois bem, nós vamos começar de um pressuposto seguinte. Dia 20 de julho é comemorado o Dia Mundial ou Dia Internacional da Amizade ou dos Amigos. Todo indivíduo, por indiferente que seja a sua cultura, sua criação, tem ao menos um amigo, não é? Isso é natural, isso é comum. Seja um amigo no trabalho, seja um amigo na igreja, seja um amigo na faculdade, na escola. Ao menos um amigo alguém deve ter. Outros têm inúmeros amigos, né? Nesse aspecto, nessa visão, a Bíblia ela valora, ela apoia, ela concorda com a amizade. Nós vemos na Bíblia a amizade de Moisés e o seu irmão. Nós vemos na Bíblia a amizade de Elias e o profeta Eliseu, não é? Que era discípulo de Elias. Nós vemos na Bíblia a amizade de Davi e Jonathan, ou Jonathan, como queira. Nós vemos então na Bíblia inúmeras passagens onde a Bíblia apoia a amizade. E partindo desse princípio, vamos observar que Jesus vem como o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Messias, o libertador, o Salvador, enfim. E Jesus começa a pregar, Jesus começa a evangelizar, Jesus começa a disseminar a palavra, os mistérios, a glória, o poder de Deus por onde ele passava. Nós sabemos que uma multidão caminhava com Jesus, uma multidão seguia Jesus, uma multidão andava com Jesus, nas suas peregrinações quando aqui na terra, no seu ministério, nas suas práticas, uma grande multidão estava com Jesus. E Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo Deus, mas também tendo a natureza humana, Jesus vê a importância de não só ter uma multidão que o acompanhava, mas, sobretudo, de escolher algumas pessoas para estar ao seu lado. E aí surge a primeira pergunta. Por que 12 apóstolos? Ou por que 12
discípulos? Por que não 5? Por que não 10? Por que não 20? Por que não 30? Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Ah, porque foi um número aleatório. Não, não foi um número aleatório. Jesus, ele era o cumprimento do Antigo Testamento na nova aliança que estava fundamentada nele mesmo. Se vocês observarem, no Antigo Testamento a Bíblia fala de 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Se vocês observar, lá no livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, aonde entende-se, aonde crê. Cada um tem um trono e cada apóstolo, no grande dia, depois do julgamento, depois de tudo, sentará cada um em um dos fundamentos. Então, existe 12 tribos lá atrás, no Antigo Testamento, e 12 fundamentos da Nova Jerusalém no Apocalipse. Então, quando Jesus escolhe 12 apóstolos, Jesus está dizendo o novo Israel, porque as 12 tribos de Israel está fundamentada no antigo Israel. Então, Cristo agora vem e escolhe 12 apóstolos, simbolizando a nova Jerusalém, ou o novo Israel de Deus, vamos dizer assim. Mas qual o critério que Jesus usou para escolher? Se você concorre a uma vaga de emprego, aquela empresa, ela possui critérios, não é? Aquela empresa, ela possui elementos aonde o RH, onde na entrevista eles vão escolher a pessoa de acordo com as suas características e se observar a qualificação para aquela vaga. Mas o que levou Jesus a escolher aqueles 12 apóstolos? E aqui, pessoal, um ponto muito importante que eu quero observar com vocês. Um ponto muito importante que eu preciso observar com vocês. Foi Jesus que escolheu os 12 apóstolos. Foi Jesus que escolheu 12 pessoas. Foi Jesus que escolheu 12 homens para estar com ele durante o seu ministério. Então, perceba uma coisa. Quem escolhe as suas amizades, quem escolhe quem vai fazer parte da sua vida, da sua família, da sua casa, é você. É você que escolhe as pessoas que vão estar contigo durante a sua peregrinação aqui na terra. Não é A, não é B, não é o pastor, não é o padre, não é o professor, não, é você que escolhe. Porque Jesus não faz acepção de pessoas, sim, para salvar, mas para usar, ele possui elementos, características dogmáticas diferentes. Então, Jesus escolhe 12 apóstolos. Agora, o que levou? Qual foi o fator predominante que Jesus usou para escolher aqueles 12 apóstolos? A Bíblia não deixa claro, mas os eruditos, os estudiosos, arqueólogos, filósofos, enfim, pesquisadores bíblicos afirmam que o fator mais elevado que impulsionou Jesus a escolher os 12 apóstolos, sobretudo aqueles 12 apóstolos, foi a proximidade com que eles estavam de Cristo. Então perceba, havia uma multidão, Jesus está pregando, Jesus está viajando, e por onde Jesus passava, uma multidão estava com ele. Ok? Então, o que levou Jesus a olhar para aquela multidão e dizer, você vai ser meu discípulo, você vai ser meu discípulo, você vai ser meu... O que fez isso? A proximidade. Esses 12 apóstolos, acredita-se, diz a tradição,
que a grande maioria deles já tinha um elo muito forte com Jesus, acompanhava as pregações de Jesus, caminhava com Jesus, servia Jesus, estavam à disposição de Jesus. Logo, Jesus estava vendo eles com mais facilidade. Eles estavam nítidos. Há quem diga que quem não é visto não poderá ser lembrado. Então, temos essa conjuntura de que vale ressaltar para você que está chegando agora no Facebook, para você que está chegando agora na nossa live, mandar um abraço aqui para o pastor Vicente Eustáquio Vieira, em Souzalândia, Goiás, acompanhando, para Maria Lúcia, minha tia, em Guarinos, também está acompanhando. Se você entrar lá no YouTube, digitar William Teófilo e pedir para pesquisar, já vai aparecer meus vídeos, você vai perceber que eu vou estar online. Você pode clicar, a qualidade é melhor do que do Facebook, tá? Então, vamos lá. Por que 12 apóstolos? Recapitulando, Jesus vem cumprir as promessas, não é? As profecias do Antigo Testamento, sobretudo da redenção da humanidade. Então, 12 apóstolos, porque haviam 12 tribos de Israel. Então já é um número simbólico que tem um elemento no mundo espiritual, eterno, vamos dizer assim, tá? E também porque na Nova Jerusalém há 12 fundamentos. Novamente aparece o número 12. Então, 12 não é algo aleatório. Jesus simplesmente, não, eu quero 12, tá bom. Não. É um número que ele faz sentido no mundo espiritual, tá? Jesus escolhe os seus apóstolos, e aqui é interessante porque cada um escolhe quem quer para estar perto, né? Para andar, para caminhar, para ter amizade. Tem gente que não gosta de gente chata. Eu não dou conta de gente chata. Tem gente que não gosta de gente ignorante. Não, é ignorante demais. Deus me livre, muito ignorante. Tem gente que não gosta de gente tímido. Ousado demais, é entrão demais, não é? Tem outros que vão dizer assim, não, fulano não serve para ser meu amigo ou minha amiga, porque é zeloso demais, é cuidadoso demais, é cri-cri demais. Então, nós vamos aqui em 1 hora analisar de forma superficial o perfil dos amigos de Jesus. Por que eu chamo agora de amigos de Jesus e não mais de apóstolos de Jesus? Porque Jesus me dá essa autoridade. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, a partir desse momento, Jesus não chama mais os apóstolos de apóstolos ou discípulos propriamente dito, mas Jesus os chama de meus amigos. Agora, vamos ver qual é o perfil dos amigos de Jesus? Vamos começar por Simão Pedro. Simão Pedro, que no latim, Petrus, né? Em uma tradução ortodoxa, vamos dizer assim, pequena pedra, né? Ou pedaço de pedra também pode ser considerado dessa forma. Pedro nasceu traz o seu nome. 1 Pedro e 2 Pedro. E 2 Pedro foi escrita por ele, logo tem o seu nome, tá? Tinha pouco estudo, Pedro era quase analfabeto. Alguns estudiosos dizem que Pedro era o mais
fraco dos discípulos no que se tange ao estudo, à qualificação, à escrita, tá? Outro ponto importante, Pedro era pescador profissional. Por que profissional? Ele ganhava a vida como pescador. Era um exímio pescador. Essa era a profissão de Pedro. E qual é o perfil propriamente dito e o interesse da nossa live de hoje de Pedro? Qual o perfil? Pedro era, primeiro, impulsivo. Pedro era muito impulsivo. O que é uma pessoa impulsiva? É uma pessoa que falta-lhe equilíbrio. Uma pessoa impulsiva, ela não consegue comumente se controlar, não é? Não consegue. Um abraço para Liversina acompanhando, um abraço para Fabiana também pelo Facebook acompanhando a nossa live. Vai compartilhando, pessoal. Então, um indivíduo impulsivo é porque ele não tem um autocontrole, ele não tem um equilíbrio, né? Então, da mesma hora que ele está sorrindo, ele já fica bravo. Da mesma hora que ele está bravo, ele já fica alegre. E ele, a qualquer momento, ele explode. Então, Pedro era impulsivo, muito nervoso, brabo demais da conta, entendeu? Qualquer coisinha, vamos pro tapa. Então, Simão Pedro é esse indivíduo. Jesus chamou esse indivíduo de meu amigo. Jesus chama um camarada impulsivo. Talvez a psicologia iria dizer para Jesus: Jesus, não é o perfil adequado. Esse moço demonstra desequilíbrio, então pode não ser legal. Jesus diz: Pedro, você é meu apóstolo. Pronto. Vale ressaltar também que Simão Pedro morreu lá em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Simão Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Um abraço para Salma, um abraço para Marlene, um abraço para o pastor Vilmar em Vila Propício. O pessoal está compartilhando, acompanhando, obrigado. Então, vamos lá. Simão Pedro, qual é o perfil de Simão Pedro? Impulsivo. Não tem aquela pessoa impulsiva? Pedro era assim, mas Jesus o chamou de meu amigo. Meu amigo. Segundo, vamos falar sobre André. André no grego quer dizer hombridade. André no grego quer dizer hombridade. André era de Betsaida, também irmão de Pedro, não é? Ele era pescador e sócio de Pedro, tá? Ele apresentou Pedro para Jesus. Foi André, ok? André que apresentou Pedro para Jesus. Outra vertente importante, que André foi o primeiro missionário estrangeiro. Então, André foi o primeiro missionário estrangeiro, ou seja, fora das divisas de Israel, de Jerusalém, André foi esse indivíduo, ok? Vamos continuar aqui, seguindo o perfil. Bom, qual é o perfil? Enquanto Simão Pedro tem o perfil impulsivo, André tem o perfil e André é conhecido como dedicado, totalmente o oposto de Simão Pedro. Mas, sincero, nem todas as pessoas gostam das pessoas sinceras. Nem todos gostam da pessoa que é dedicada, que faz tudo certinho, que é cautelosa no que faz. Aí a pessoa fala, fulano é muito cri-cri, olha, muita coisinha e tal. Jesus disse, André, eu não te chamo mais de apóstolo, mas eu te chamo de meu amigo. Talvez a psicologia, talvez a ciência iria dizer, Jesus, não convida André para ser seu apóstolo, não convoca André, porque André é muito minucioso, gosta das coisas nos mínimos detalhes. Jesus disse, não, eu quero André como meu apóstolo.
Terceiro apóstolo de Jesus, nós vamos falar sobre Tiago, que significa aquele que vem do calcanhar, ou gêmeo, como queira. Era de Betsaida, irmão de João, era pescador, tá bom? Era pescador. Qual era a personalidade de Tiago? A personalidade dele era uma personalidade forte, né? De forte personalidade. Não igual a de Simão Pedro, porque Simão Pedro era impulsivo, muito mais do que uma personalidade forte. Personalidade forte é alguém que está pronto. Ele não vai para o ataque, mas ele está pronto. Pedro não. Pedro ia para o ataque, qualquer coisa Pedro brigava, e era assim que funcionava com Pedro, né? Diferente de Tiago. Tiago foi um dos íntimos de Jesus. Então percebam, pessoal, Jesus convoca 12 discípulos. 12 aqui tem um elemento profético. Lembra das 12 tribos de Israel. Lembra que na Nova Jerusalém há 12 fundamentos. Tá ok? Jesus tem uma multidão para escolher 5, 10, 20, 30, ele escolhe 12. Dos 12 que Jesus escolheu, ele escolhe 3 para revelar-lhes algo mais profundo, algo mais grandioso, algo mais célebre, mais nobre. Dentre esses, Tiago, irmão de João, é um. Tiago é íntimo. Lembra? Pedro, Tiago, João no barquinho. Então, Tiago é um dos amigos de Jesus, só que amigo íntimo. Então há uma distinção, há uma separação entre amigos e amigos íntimos. Os 12 apóstolos eram amigos de Jesus. 3 apóstolos eram amigos íntimos de Jesus. Contra fatos não há argumento. A Bíblia deixa explícito, a Bíblia deixa claro, e eu vou no discorrer pontuando para você essa questão. Tiago morreu pela espada de Herodes Agripa I, o próprio, tá? O matou. E Tiago era primo de Jesus. Não vamos esquecer, Tiago era primo de Jesus. Um fato muito importante, quando eu falo da intimidade, na transfiguração, esse Tiago estava lá e viu e presenciou algo extraordinário. Um abraço para a Valceni acompanhando aqui pelo Facebook, Deus abençoe. Suleide Jonatas também está acompanhando, um grande abraço. Raquel Pereira também está nos acompanhando. Ronivon Batista, ovelha nossa, um abraço para o Ronivon, Deus abençoe, toda a família acompanhando também a nossa live. Então, vamos seguir. O quarto apóstolo, João, que o seu significado é agraciado. João era de Betsaida, irmão de Tiago, tá? Ele era pescador também. A princípio ele era, a sua personalidade, o seu perfil era de alguém exaltado. Posteriormente, sendo moldado por Cristo, a sua personalidade passa a levá-lo a ser alguém amável, doce, gracioso, atencioso, bondoso. Perceba que quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, mais amáveis, extraordinários nós seremos. Jesus tem uma multidão para escolher 12 discípulos. Não está na Bíblia, mas a tradição diz que Jesus escolhe os 12 que mais estava com ele, né? Sempre estava ali assistindo as suas pregações, servindo, buscando a água, organizando o pessoal. Então Jesus foi observando: aquele serve para ser meu apóstolo, esse serve para ser meu apóstolo, esse serve para ser meu apóstolo, esse serve... E Jesus foi. Mas quem está perto, quem está longe de Jesus é amargo. Quem está distante de Jesus é seco. Porque só a proximidade com Cristo é que me torna alguém melhor do que de fato eu sou. Então no início, Jesus está pregando e os seus discípulos, os seus apóstolos acompanhando,
em uma determinada vila, em uma determinada província, o povo não queria receber Jesus em hipótese alguma. João chega para Jesus, esse João, e fala: Senhor, tu és o Filho de Deus. Ore aí, peça ao Pai que mande fogo do céu e que acaba com esse povo e que mata todo mundo. Jesus falou: João, João, eu não vim trazer morte, eu vim trazer vida, João. Então, esses ensinamentos de Jesus, essa proximidade com Jesus, é um confronto com o perfil do indivíduo. João foi vendo tudo aquilo e João começou a ir mudando os seus hábitos, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, de se postar. Quando ele olhava para Cristo, João queria ser alguém melhor. Então, João era também um dos íntimos de Jesus. Dos 12, Jesus escolheu 3 íntimos. Dos 3, Jesus escolheu um para ser mais do que íntimo, para ser praticamente o seu irmão. E esse era João. Esse que era exaltado, esse indivíduo, Jesus escolheu. Talvez a psicologia iria dizer: não escolha João. O João é alguém complicado, João é alguém inconstante, porque ora João quer botar fogo numa província que não aceita Jesus. Já pensou se Jesus fosse mandar fogo em todo lugar que não recebesse ele? Já pensou se você fosse pregar para uma pessoa e ela não aceitasse? Deus, mata essa pessoa. Misericórdia, não é? Então talvez a psicologia dizer: Jesus não escolha João. João é inconstante, inflexível. Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. Mas Jesus disse: João é meu apóstolo. É minha escolha. Eu escolho investir em João. Magdiel José Pereira acompanhando a nossa live. Obrigado a todos que estão compartilhando. É importante você compartilhar para as pessoas saberem. Muita gente aqui também pelo nosso canal no YouTube. Você que está acompanhando pelo Facebook e ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, digita lá nos vídeos lá William Teófilo e manda pesquisar, vai me aparecer, abra lá o vídeo e vai lá escrever. Você clica lá, ativa o sininho para você nos acompanhar, que nós vamos agora fomentar o nosso canal. Vamos continuar? Então, João escreveu o Evangelho de João, que é diferentíssimo de Mateus, Marcos e Lucas. Detalhe que tem que ser dito. Pessoal, Marcos não era apóstolo de Jesus. Não é porque ele escreveu o Evangelho de Marcos que o torna apóstolo de Jesus. Não, Marcos não era apóstolo. Marcos era discípulo, mas não era apóstolo. Ok? Como o médico amado, Lucas. Lucas era discípulo de Jesus, mas não era apóstolo de Jesus. Ele não está na relação dos 12, não aparece Marcos e não aparece Lucas. Então as pessoas acham que porque Mateus, Marcos, Lucas, João, todos são apóstolos. Não, prestem atenção, isso é importante. Marcos e Lucas são discípulos e não apóstolos. Tá bom? João escreve o Evangelho de João, né? Na nossa Bíblia contemporânea agora aparece depois de Lucas. João escreve 1ª, 2ª e 3ª João, e João escreve a revelação do Apocalipse. Esse João escreve. Por muitos e muitos anos, escreveu Apocalipse, se aquele João era o João evangelista. Hoje nós temos então uma conclusão. A grande maioria apoia
fazia parte de uma seita, que é a um revolucionário. Porque o que os zelotes defendiam, falava, dentre muitas coisas, falava o seguinte, que eles não concordavam com o poder impetrado dos romanos, né, nos judeus. Então ele não aceitava isso e eles eram revolucionários e eles causavam o maior problema, dentre outras coisas. Mas a psicologia, sei lá, alguém poderia dizer, Jesus, não escolha Simão Zelote. Olha, ele é um revolucionário. Olha, ele é um membro de uma seita. Jesus disse, eu quero ele. Simão, o Zelote, você é meu apóstolo e meu amigo. Olha que coisa incrível. Qual era o perfil de Simão? Primeiro, sua profissão é desconhecida, pregou na Pérsia, né? Morreu crucificado, e a sua principal personalidade é que ele era ouvinte. Então o seu nome faz jus ao seu hábito, ao seu comportamento, ao seu modo de ser, ouvinte, atento, zeloso, cuidadoso. Seguindo, vamos então para Filipe. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Filipe. Primeiro, Filipe significa amigo dos cavalos. Filipe, não é Felipe, é Filipe, significa amigo dos cavalos, tá? O Filipe, apóstolo de Jesus, escolhido por Jesus, era de Betsaida, tá? Provavelmente pescador, não temos uma afirmação plena, mas provavelmente um pescador, tá? Qual era o perfil de Filipe? Filipe era tímido. Olha que interessante. Certo? Filipe era tímido. Talvez a psicologia, talvez a gestão, a forma de liderar da época dizia, Jesus, não escolha Filipe. Filipe é muito tímido. Como é que ele vai substituir, caso seja necessário, o Senhor numa palavra? Como que o Senhor vai enviar ele para pregar se ele é tão tímido? Jesus disse, eu também quero ele. Ele é meu apóstolo. Eu quero que ele me acompanhe. Então, provavelmente pescador, eu já disse, muito tímido, trabalhou muito evangelizando na Ásia Menor, tá? Trabalhou muito na Ásia Menor para promulgar aí o reino de Deus. Provavelmente foi um mártir, acredita-se que foi um mártir, tá? E um fato muito interessante é que ele, enviado pelo Espírito Santo, encontra o Eunuco, né, que está em uma carruagem andando e está lendo o texto de Isaías e não consegue entender. E aí Filipe explica para ele, interpreta para ele o texto, né? E olha, você tem que nascer de novo, você tem que ser nova criatura, etc e tal. E aí o eunuco topa, manda parar a carruagem, né? E fala, eu quero me batizar. Filipe desce e batiza ele. Então, Filipe foi um apóstolo importantíssimo de Jesus, muito importantíssimo, alguém referencial, tá? Passando para mais um dos apóstolos, tem muita gente compartilhando a nossa live, eu quero agradecer vocês. Quem não compartilhou ainda, é importante que você compartilhe para que outros possam assistir e aprender com a palavra. Marcília Monteiro está acompanhando. A Williana, um abraço, Deus abençoe, acompanhando. A Dejanira, a Girlene, a enfermeira Ana Paula, não é? Galera está acompanhando aí, muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por estar conosco aqui. Nós estamos falando sobre o perfil dos amigos de Jesus. Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar agora de Bartolomeu. Bartolomeu significa que suspende as águas, que também era conhecido como Natanael, Deus deu. Você conhece alguém que chama Natanael? Natanael significa Deus deu, ou presente de Deus. É o significado de Natanael. Bartolomeu e Natanael é a mesma pessoa, ok? A mesma pessoa. Era de Caná da Galileia, a profissão incerta, nós não sabemos. Qual é o perfil desse apóstolo, Bartolomeu ou Natanael? Qual o perfil? Gente, extremamente honesto.
Bartolomeu, vou chamar de Bartolomeu, sabendo que Bartolomeu e Natanael é a mesma pessoa. Bartolomeu era muito honesto, mas extremamente honesto. Tem gente que é tão honesta, que por causa de 1 centavo, ele rompe um relacionamento com você. Não é porque ele é miserável, não é? Ou não é porque ele é ganancioso, mas é porque ele é honesto. Então, esse é o perfil de Bartolomeu, extremamente honesto. Ele pregou na Índia e na Armênia, tá ok? Foi o segundo que acredita ia ser Marte, né? Foi esfolado vivo pelos bárbaros. Gente, ouça isso, foi esfolado vivo. Para e pensa. Bartolomeu, apóstolo de Jesus, foi esfolado vivo e depois decapitado. Esse é Bartolomeu ou Natanael. Vamos então agora a Tomé, tão conhecido pelas crianças. As crianças conhecem muito bem Tomé. Tomé leva uma fama de incredulidade absurda, não é? Quando você fala apóstolo de Jesus, Tomé aparece como alguém que era incrédulo. Será? Vamos analisar o texto. Vamos lá. Tomé, também chamado Dídimo, né? O significado do seu nome é gêmeo significa, era da Galileia. Tomé era pescador. Qual é o perfil desse apóstolo, desse discípulo de Jesus? Tomé era determinado. Tomé era muito determinado no que ele fazia, extremamente determinado. Se ele pegasse algo, ele fazia, tá? Ele era determinado. E ele recebe o perfil de incrédulo, o que eu não concordo. Deixa eu explicar por quê. Quando Jesus se ascende aos céus, né? Mas antes então disso, quando Jesus ressuscita, né? Jesus foi crucificado, foi morto, ao terceiro dia ressuscitou e aparece aos discípulos, aparece a algumas pessoas, a 2 no caminho de Emaús e tal, e vida que segue. Quando ele aparece, em ocasião que está Tomé para e fala, será que é Jesus? Não, eu queria saber. Gente, naquela ocasião, poderia aparecer inúmeros oportunistas querendo ser Jesus, ou querendo pegar a fama de Jesus, sendo um charlatão. Então Tomé queria certificar, é o meu Jesus. Por isso ele era determinado. Então ele vai até Jesus com sua autorização, e aí ele toca em Jesus e sente o furo em uma de suas mãos, na outra mão, e percebe o furo que a lança fez do seu lado, e aí ele entende que de fato era Jesus, e ele celebra, e ele alegra, e ele faz festa. Então, Tomé não é de todo incrédulo, eu chamaria Tomé de cuidadoso. Mas a história dá a ele o perfil de determinado, porém incrédulo, tá? Isso é fato. Eu disse que ele é pescador. Sua morte tem 2 vertentes. A comunidade filosófica, teológica, a tradição deixa 2 possibilidades da maneira que Tomé foi morto. A primeira, acredita-se que ele foi transpassado por uma flecha enquanto orava. Ele estava orando e alguém o executou com uma flechada. Essa é uma hipótese, né? A segunda possibilidade é que ele foi torturado até a morte. Esse é o Tomé. Seguindo então, vamos falar sobre... nós falamos sobre Tomé, vamos falar sobre Mateus. Vamos falar sobre Mateus, também chamado de Levi, não é? Também chamado de Levi. Mateus significa dom de Deus. Você conhece alguém que chama Mateus? Pois é, Mateus significa dom de Deus. Mateus é conhecido também como Levi. Levi quer dizer ligado, ligado.
E de fato, Mateus era um apóstolo ligado, muito ligado. Um abraço para o Wellington Ricard, acompanhando aí, muita gente compartilhando a live, muito obrigado. Um abraço para você que chegou aqui no canal do YouTube agora. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, digita lá na pesquisa William Teófilo, manda pesquisar, abra um dos nossos vídeos, vai lá e se inscreva, porque agora toda semana tem conteúdo bacana para vocês. Mateus era de Cafarnaum, era cobrador de impostos. Então Mateus ou Levi era publicano, ou seja, era judeu, mas trabalhava, servia ao governo de Roma, ao Império de Roma, coletava os impostos e passava então ao governo. Então os seus irmãos, como Zaqueu também, os seus irmãos o detestavam. Qualquer publicano era detestado, porque ele era visto como alguém que pegava o dinheiro dos seus irmãos e mandava ao império que os oprimia. Tá? Mateus, o perfil de Mateus, e aqui não há contradição. Todos concordam absolutamente que o perfil que melhor define esse apóstolo chamado Mateus ou Levi era humildade. Mateus era humilde. Talvez alguém poderia dizer, Jesus, não escolha Mateus. Mateus é muito humilde, muito bobão, no sentido de humildade, né? Ah, não, ele tem que ser mais ativo, mais proativo, mais dinâmico. Mas Mateus era humilde. E Jesus diz, eu preciso de um amigo humilde. Logo, Jesus então convida Levi ou Mateus para ser o seu amigo. Ressaltando ainda que ele escreveu o livro que traz o seu nome, Mateus, né? Ele escreveu o livro que traz o seu nome, Evangelho de Mateus. Atuou na Judéia, no Egito e na Etiópia. Acredita-se que ele morreu como um mártir. E isso é fato, deve ter morrido mesmo. Agora, qual é o fato que me chama a atenção em Mateus? O que me chama a atenção em Mateus é a sua entrega. Porque ele era um homem bem financeiramente, bem resolvido, bem estruturado. E quando Jesus chega, ele está sentado na coletaria, onde ele colhe os seus impostos, né, na coletaria, e ele fala assim, ó, segue-me. E ele automaticamente segue, depois convida os seus amigos para um evento pessoal, onde Jesus é apresentado para todos os seus amigos, o seu novo amigo. Então a entrega de Mateus, ela é muito rápida, ela é muito importante e ela é muito rica. Caminhando para o final, nós temos então o segundo Tiago, né, que agora é o filho de Alfeu, ok? Chamado também de o menor por causa da sua estatura. Sua profissão é desconhecida, era o mais jovem dos apóstolos, escreveu então o livro que nós temos no Novo Testamento, que traz o seu nome, Carta de Tiago, né? O livro de Tiago, tá? Atuou na Palestina, no Egito, e acredita-se que ele foi um mártir que foi morto pelos judeus apedrejado, tá? Essa é uma das possibilidades da sua morte. E aí a gente chega no penúltimo dos apóstolos, que é Judas, também conhecido como Tadeu, ou Tadeu Judas, como algum chama. Tadeu significa íntimo. Tadeu significa íntimo. Judas significa louvor a Deus, tá? Era da Galileia, profissão desconhecida. Qual o perfil dele? Medroso. O perfil dele é medroso. Talvez muitos iriam dizer para Jesus, como é que o senhor vai convocar um apóstolo de
Mesopotâmia, tá? Provavelmente ele foi mártir na Pérsia, tá? Acredita-se que ele morreu lá na Pérsia. E por último, nós chegamos então em Judas Iscariote, né? Judas Iscariotes, da família dos Iscariotes, era da Judéia, a profissão nós não temos certeza, mas uma coisa que é muito comum entre os estudiosos é que Judas Iscariotes tinha uma formação superior, ou seja, ele tinha um nível de escrita, né? Um nível de conhecimento mais elevado do que os demais apóstolos, discípulos de Jesus, tal qual que ele é nomeado como tesoureiro do grupo. Então tinha que ser alguém de uma instrução mais elevada. E olha o que é importante, Jesus não coloca alguém como tesoureiro simplesmente porque foi chamado para trabalhar, mas ele coloca alguém do perfil da vaga de tesoureiro. Jesus coloca alguém que entendia do assunto, que era Judas Iscariote. Entendia tanto que roubava demais, né, da bolsa do grupo. Jesus sabia, é óbvio, os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia e ele era tão esperto que às vezes passava da conta, né? Um outro fato importante sobre ele, e aqui vem o perfil dele, e nós temos aqui dois pontos importantes. Em um ponto muito egoísta, Judas Iscariotes era muito egoísta, só pensava nele, só fazia tudo em torno do benefício próprio de si mesmo, não é? E a sua segunda vertente, ganancioso. Judas Iscariotes amava o dinheiro, ele contemplava o dinheiro, ele idolatrava o dinheiro, ele desejava o dinheiro. E isso tudo é muito perigoso mesmo. Um abraço para o meu querido pastor e abençoado, reverendo Vanderlei do Carmo, está acompanhando também aí. Deus abençoe, pastorzão, obrigado pela moral. Bom, então pessoal, nós já conhecemos a história, Judas Iscariote traz Jesus, não é? Por 30 moedas, e é tão importante e tão interessante que quando ele vai entregar Jesus, ele beija Jesus. Olha, aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Então ele beija Jesus. E Jesus, sabendo que estava sendo traído, sabendo que Judas estava traindo a sua amizade, porque Jesus amava. Eu disse para vocês que o número 12 não é em vão. As 12 tribos de Judá, os 12 fundamentos na Nova Jerusalém. Então, o número 12 tem um símbolo muito importante, não é? Profético aqui. E Jesus convoca Judas no meio de uma multidão. Jesus acreditava em Judas Iscariotes. Mas o perfil de Judas é o perfil de um amigo egoísta, egocêntrico e ganancioso. Talvez a psicologia, talvez a filosofia, talvez a forma de fazer gestão daquela época poderia dizer assim: Jesus não chama Judas, Judas é ganancioso, né? Olho grande, né? Judas é perigoso, é bom de lábia, olha, Judas Mas Jesus disse: não, eu quero Judas, eu convido Judas, eu convoco Judas e eu quero Judas junto comigo. Então o que nós temos aqui? E o que eu quero trazer a vocês aqui? Dia 20 de julho foi comemorado o Dia Internacional dos Amigos. E a gente fica falando: eu não vou ser amigo desse indivíduo porque ele fala alto. Não vou ser amigo daquele indivíduo porque ele fala baixo. Não vou ser amigo desse indivíduo porque ele é melhor em alguma coisa do que eu. Não vou ser amigo desse indivíduo porque ele é bem pior do que eu em alguma coisa. Não vou ser amigo desse indivíduo porque ele é branco, ou não vou ser porque ele é negro. Eu não vou ser... E aí a gente cria uma série de coisas. Jesus não. Jesus faz diferente do que você faria. Jesus faz diferente do que eu faria. Você não escolheria um ganancioso para ser seu amigo. Você não escolheria um egocêntrico para ser seu amigo.
Você não escolheria em hipótese alguma, em nenhuma hipótese, um egoísta para ser seu amigo. Você não escolheria, eu vou falar o perfil aqui deles, um medroso para ser seu amigo. Você talvez não escolheria de forma alguma um muito tímido, que não é só tímido, é muito tímido, para ser seu amigo. Você não escolheria um exaltado para ser seu amigo. Você também não escolheria um impulsivo como Pedro, né? Olha, nós vamos levar, ele vai lá com a espada e corta a orelha, arranca a orelha de Malco. Jesus, palma, não faz isso, Simão Pedro. Guarda a espada, quem com espada fere, com espada será ferido. Você não queria ser amigo de um camarada explosivo, qualquer coisa, uma hora você entraria num perigo. É ou não é? Hã? É sim. Jesus escolheu, gente, os piores perfis possíveis para estar ao seu lado. Por isso Jesus é considerado o maior líder de todos os tempos. Por isso Jesus é considerado um símbolo de gestão importantíssimo. Em momento algum Jesus perde a paciência com os seus discípulos, em momento algum Jesus descarta Judas Iscariotes. Não deu tempo para que Jesus pudesse então perdoá-lo, porque ele já trai e vai se suicidar. Mas Jesus ia perdoar. Por que o senhor afirma que Jesus ia perdoar? Porque ele perdoou Pedro. Quando Pedro negou Jesus, ele se arrependeu. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ah, meu Deus, tu sabes que eu amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Tu sabe de todas as coisas, Senhor, não vou falar nada. Então Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus perdoou ele. Jesus também perdoaria Judas Iscariotes. Mas qual é a relação que eu quero que você faça aqui? Se você pudesse escolher, e eu gostaria muito que vocês colocassem no comentário, gente, de forma bacana, qual dos perfis, qual dos discípulos você se identifica mais? Eu já vou falar de cara. Eu me identifico mais com Pedro, com Simão Pedro, um camarada que é mais explosivo, um camarada que é mais impulsivo, um camarada que precisa tá sendo moldado por Deus sempre, diariamente, mas ao mesmo tempo é um cara companheiro, ao mesmo tempo é um camarada que garra junto, ao mesmo tempo é um cara que quer defender. Não. Então eu me identifico muito com Pedro. A mesma hora que eu estou afastando, eu já, oh meu Deus, me perdoa, Jesus. É normal dizer isso. E você que está aí no Facebook, você que está aqui nos acompanhando pelo YouTube, qual desses perfis, qual desses apóstolos você se identifica mais? Se você quiser, coloque aí. Olha, Jesus disse, não vos chamo mais de servos. João 15:15. Mas agora eu vos chamo de meus amigos. O camarada é tímido, mas é amigo de Jesus. O camarada é impulsivo, é explosivo, mas é amigo de Jesus. O camarada é zeloso demais, é cuidadoso demais, mas é amigo de Jesus. O camarada é medroso demais, mas é amigo de Jesus. O camarada é honesto demais, que é o caso aí de Bartolomeu, né? Natanael, honesto ao extremo, mas é amigo de Jesus. E aí vai, zeloso demais, personalidade forte como Tiago, exaltado ao mesmo tempo, amoroso como João, mas é amigo de Jesus. Então, não dá para viver sem amizades, sabe? Reveja os seus conceitos. Salomão disse assim, quem tem muitos amigos pode congratular-se. O que é congratular? Pode fazer festa, pode celebrar, pode se alegrar, pode se regozijar, porque a amizade é algo incrível. Gente, Jesus escolheu 12 para não ficar só, porque a missão era pesada e ele precisava de amigos. Você não é melhor do que Jesus. Eu não sou melhor do que Jesus. Então, talvez não é que as pessoas não se aproximem de você. Talvez é você
que fica, não, esse é medroso, não, esse é tímido, não, esse é egoísta, não, esse é muito inteligente, ah, não, esse é cri-cri, é honesto demais, e aí você tá só. E aí você não tem um amigo. E aí, há quem sempre me diga, que você fala que tem muito amigo. Tenho muitos amigos. Graças a Deus, tenho muitos amigos. E olha, eu sou muito abençoado com os amigos que tenho. E pretendo fazer o dobro, o triplo dos amigos que eu tenho. E você? Pare com isso. Abra o seu coração, dê oportunidade às pessoas de se aproximar de você, de conversar com você, de conhecer você. Amizade faz parte da vida diária. Se você não tem amizade, você não tem um relacionamento social. É impossível você viver em sociedade sem ter amigos, sem se relacionar. Então, você que está me assistindo pelo Facebook, você que me acompanha pelo canal do YouTube, eu agora estou trabalhando, eu estou moldando, eu estou dando manutenção no canal do YouTube. Vai lá, pessoal, no YouTube, William Teófilo, manda pesquisar, abre o vídeo, se inscreva, porque a gente semanalmente vai colocar material legal lá. Fica essa palavra para você. Jesus escolheu diversos perfis para ser seus amigos. Jesus os amou, os abraçou, Jesus os perdoou. E você? Por que você não pode perdoar? Por que eu não posso perdoar? Amém? Um beijo no seu coração, um abraço para você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Eu quero orar por você. Antes de finalizar, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida, agora, nesse momento, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o seu filho amado, modelo de líder, modelo de gestão, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ó Senhor, nos dê a graça, a minha família, as pessoas que me assistem, a receberem de Cristo, através do Espírito Santo, humildade, paciência, graça, para poder termos amigos, para celebrar as amizades, para ligar para um amigo, para mandar uma mensagem, para valorizar os amigos que tem. É bem na verdade que eles não são perfeitos, porque nós também não somos perfeitos. Mas nos dê sabedoria. Salomão disse, se você tem muito amigo, você pode fazer festa, Senhor. Obrigado pelos meus amigos, pelos amigos que o Senhor colocou na minha vida para me corrigir, para me exortar, e também pelos amigos que o Senhor colocou na minha vida para orientar o meu caminho, para me confrontar e dizer quando eu estou errado, fazendo errado, falando errado, agindo errado. E também pelos amigos que chegam e me motivam, William, vai dar certo, olha, eu confio em você, eu estou orando por você, eu acredito. Obrigado por esses amigos que não se esqueceram de mim, que acreditam em mim, mesmo sendo tão pequeno, mas que investem um tempo na minha vida. Eu te louvo, Senhor, por todos os meus amigos, no nome de Jesus. Non Lacerda acompanhando a nossa live. Se você não compartilhou, um grande abraço. Enfim, o Elcio Barbosa acompanhando aí, né? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por um homem aqui é unissexo, homem e mulher. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a Teófilo Oficial lá
no Instagram, estou te esperando no meu Twitter, estou te esperando no meu canal. Gente, quarta-feira que vem nós estaremos aqui de novo com uma palavra de sabedoria e bênção para a sua vida e para a sua casa. Se essa palavra te ajudou, compartilha com alguém, porque certamente irá ajudá-la também. Um beijão no seu coração, fiquem com Deus.